Saudações rubro-negras, tamo junto, nação. Então, eu só queria saber o seguinte: como é que a gente faz para demitir o presidente do clube? Porque tá de brincadeira, né? Mandar Felipe Luiz embora às vésperas de uma final de campeonato, mesmo que seja o campeonato carioca, é um absurdo. E assim, um cara que, um sujeito que faz uma coisa dessas não pode ser presidente de um clube, muito menos do Flamengo. Inaceitável. Então assim, não conheço o Luiz Bap, não sei quem ele é, não sei que apito que ele toca, não sei nada sobre ele. Até onde eu sei, até onde me disseram, ele veio das torcidas. Então ele é um torcedor, antes de mais nada. Falando assim, alguém pode dizer, ah, mas o cara tem que ser torcedor mesmo. É, mas não pode ser só torcedor. Por quê? Porque torcedor faz as coisas pelo coração, não usa a cabeça. E para ser presidente de um clube do tamanho do Flamengo, você tem que ter muita cabeça. E sem dúvida o Bap não está tendo cabeça nesse momento. Vamos lá, vamos falar da demissão do Felipe Luiz. Eu estou falando aqui meio aleatoriamente. Fiz algumas anotações, mas como de sempre, né, o gênio aqui faz anotações no mesmo celular que ele usa para gravar. Ou seja, não tem como eu ver as anotações que eu fiz. Então vai de cabeça mesmo. Obviamente, evidentemente, eu vou deixar de falar muita coisa importante, mas é assim que eu sou, enrolado. Então vamos lá. Primeiro, eu mesmo cansei de criticar o Felipe Luiz aqui nos meus vídeos, aqui no meu canal. Porque realmente eu acho que ele vinha cometendo muitos erros. Então assim, não vou nem tentar lembrar de jogos específicos, nem de situações específicas, só vou falar isso, né? Eu falei algumas vezes aqui nesse canal, eu falei que o Felipe Luiz escala mal, mexe mal e não tem comando. Tô falando dessas três coisas porque é que eu me lembro bem que eu falei no último jogo, no segundo jogo contra o Lanús. Vamos lá, qual é a situação? O Flamengo perdeu lá na casa do Lanús por 1-0. Então o Flamengo precisava do resultado, precisava fazer gols. Não podia empatar. O Flamengo precisava do resultado, precisava ganhar o jogo, precisava fazer gols. E aí o que o Felipe Luiz faz? Não escala o Pedro. Aí assim, eu sou um cara muito contraditório. Por quê? Porque eu também critico o Pedro. Eu acho o Pedro muito lento para o Flamengo. Mas, por outro lado, é o único centroavante que nós temos. Centroavante que eu quero dizer assim, finalizador. Porque eu nem considero o Pedro... Eu acho que o Pedro tem algumas deficiências. Vamos lá, vamos falar das deficiências do Pedro. Eu acho o Pedro lento. Ou seja, ele não é um bom centroavante para jogar fora da área. E eu não acho o Pedro bom no jogo aéreo. Então eu acho que ele é um centroavante ruim também para jogar dentro da área. Ruim não, né? Ele não é tão bom. Mas também o Pedro tem suas qualidades, né? O Pedro é um finalizador excelente, excepcional. O Pedro é muito técnico, tem uma habilidade muito grande, tem muita habilidade com a bola. É um jogador relativamente inteligente, sabe como se colocar, enfim. Não tem como explicar o quanto ele é inteligente. Ele não é um gênio da bola, não é um visionário do futebol. Mas é um cara, não é burro, não é cabeçudo. Então assim como o Pedro tem deficiências, tem qualidade, como todos nós, né? Todo ser humano é assim, ninguém é perfeito. Ninguém é só defeito, né? Todo mundo tem defeitos e qualidade, né? Bom, eu já me perdi. Voltando à questão. Então o Flamengo precisava do resultado. O único centroavante que nós temos é o Pedro, que eu acho que é pouco para o Flamengo. Eu sei que o Flamengo... Eu sei não, né? Acho que o Flamengo está tentando pegar o Caio Jorge do Cruzeiro. E eu nem quero falar única e exclusivamente do Caio Jorge. Eu quero usar ele como exemplo. Na minha opinião, um bom centroavante, um bom atacante, vou falar atacante que fica mais fácil. Centroavante é o cara que fica só dentro da área. Para mim não serve. Então vou chamar de atacante. Então para mim o atacante ideal para o Flamengo seria um cara veloz, um cara de jogo rápido. Quem eu considero, falar só dois exemplos, até porque minha memória é péssima para lembrar de jogador. Então vou falar só do Caio Jorge e do, acho que é Igor Jesus, que era atacante do Botafogo e tá lá fora agora, tá jogando em algum time lá de fora que eu não sei qual é. É alguma coisa de Jesus. Eu acho que é Igor Jesus. Não é Igor Jesus, não. Eu esqueci o nome do cara. Mas enfim. Era o atacante do Botafogo. Durante um tempo eu achei ele o melhor atacante aqui do Brasil. Justamente porque ele tinha muita velocidade. Não sei se ele é bom de jogo aéreo, não me lembro. Caio Jorge também. Eu não sei se é bom em jogo aéreo também. Mas são dois jogadores que eu considero que se encaixariam melhor no estilo de jogo do Flamengo. Pelo menos no estilo de jogo do Flamengo da minha cabeça, né? O que está dentro da minha cabeça. Talvez não seja o que está na cabeça de vocês, do Felipe Luiz, mas dentro da minha cabeça, o Flamengo tem que jogar com progressão rápida, com velocidade, com troca de bola, né? Troca de... chama de balanço, né? Mudar a bola de um lado para o outro rápido, com rapidez.
Então, precisa de um atacante que tenha essa rapidez, essa velocidade. Porque ele tem que se apresentar para o jogo o tempo todo. Então, tem que ser um cara com muito vigor físico e muita velocidade. O Pedro não é esse cara. Mas, de novo, tem as suas qualidades. Então, eu falei, não saí do lugar. Então, assim, o Flamengo precisava do resultado. Não tinha motivo, razão, não tinha sentido o Pedro não, o Felipe Luiz não escalar o Pedro no segundo jogo contra o Lanús. E ele não escalou. E aí, de novo, né? Eu vou correr, vou andar mais rápido aqui, senão o vídeo fica muito longo e ninguém assiste. Então, assim, erros que o Felipe Luiz tem cometido. Esse é um deles. Tinha que ter escalado um atacante. Tinha que ter escalado o Pedro contra o Lanús. Outro erro, tá insistindo muito com o jogador que não tá dando certo. De quem eu tô falando? Vou citar nomes que eu não gosto. Plata e Samuel Lino. Primeira coisa, não é que eu não goste deles dois. Eu gosto muito deles dois. Eu tenho muita esperança que esses dois jogadores ainda vão dar ótimos resultados no Flamengo. Mas neste momento não estão dando. Plata tem errado muito. Eu admiro muito o Plata. Eu gosto muito do Plata. Porque ele é um cara, como o Felipe Luiz falou na entrevista dele, é um cara que deixa tudo em campo, entrega tudo em campo. É verdade, ele é um cara muito esforçado, tem muita raça. E eu admiro muito isso, eu prezo muito isso. Eu acho muito importante o jogador que tem raça, determinação, força de vontade. O Plata tem tudo isso. Mas não adianta ter tudo isso se continua errando. Eu queria lembrar que o Plata deu uma arrancada no jogo contra o Lanús, lá da intermediária de defesa do Flamengo. Ele arrancou, antes do meio de campo, portanto, arrancou com a bola, driblou um marcador com facilidade, deu uma disparada, vinha um jogador na cola dele, mas ele deixou o cara para trás. Só que aí quando ele chegou em cima do goleiro, ele já estava sem perna. Ele não tinha mais condição física para correr, para fazer nada. E aí, duas coisas. Isso, né? A falta de... Não é um erro do Plata. Acontece com qualquer um. Como ele correu muito, como ele se esforçou muito, ele queimou todas as suas energias. Então ele não tinha mais energia para fazer o arremate, para arrematar para o gol. E aí o que aconteceu? Ele ficou sozinho com o goleiro. Podia ter driblado o goleiro. No último tapa que ele deu na bola, a bola correu demais. Então ele ficou com pouco espaço entre ele e o goleiro. E também ele tinha pouca perna para driblar o goleiro. Então o que ele fez? Ele só bateu, tirou do goleiro, bateu, tirando do goleiro. O goleiro saiu nele, ele bateu no canto oposto do goleiro. E aí, é claro, errou o gol. Errou por tudo isso que eu tô falando, tá? Errou porque ele tem errado muito e errou porque ele estava sem perna. Não, estar sem perna não é culpa, não é falha, é mérito, porque ele correu muito. Ele ficou sem perna porque ele correu muito, se esforçou muito. Então isso não é demérito, é mérito. Porém, errar o gol é demérito, é uma falha, é um erro. E o Plata tem errado muito nesse sentido. Resumindo, o que eu tô querendo dizer é, o Plata tem tomado decisões erradas com muita frequência. Isso serve também para o Samuel Lino. O Samuel Lino frequentemente prende a bola quando não devia, tenta fazer jogadas individuais, não consegue e acaba sempre matando, não somente matando ataques do Flamengo, como também armando contra-ataques do adversário. E aí, por último, né, para encerrar essa reclamação de jogadores do Flamengo, que eu não gosto de fazer, né, falar do Ayrton Lucas. Eu queria dizer que eu gosto muito do Ayrton Lucas. Eu sou muito criticado aqui no meu meio, onde as pessoas com quem eu converso, os meus sobrinhos, o meu filho, eles pegam muito no meu pé, eles me sacaneiam muito, porque eu acho o Ayrton Lucas muito bom. E eles acham que ele é muito ruim. E aí aconteceu aquilo, né? Ele entregou o primeiro gol pro Lanús. E por que eu tô falando do Ayrton Lucas se eu acho ele tão bom? Porque a gente tem um cara melhor do que ele no elenco, que é o Alexandre. E aí mais o erro do Felipe Luiz. Então assim, afora outros erros, esses três erros do Felipe Luiz realmente são erros que não dá pra, não vou nem dizer que é inadmissível, mas não dá para entender. Por que ele não escalou o Pedro? Por que insistiu com o Plata? Por que insistiu com o Samuel Lino? O Cebolinha tá jogando muito melhor do que ele. E por que não colocou o Alexandre? A gente precisava do Alexandre nesse jogo. E para encerrar, né, mais um erro de escalação. Veio com dois jogadores de marcação no meio. Acho que era o Pulgar e o Everton Araújo. Acho não, eram Pulgar e Everton Araújo. Até uma determinada hora, eu até entendo. O primeiro tempo, até entendo que ele precisasse de dois marcadores. Não precisava, mas que mantivesse dois marcadores, mesmo sem precisar. Mas no segundo tempo, ele tinha que ter tirado um desses dois marcadores. Eu tiraria o Everton Araújo, não porque ele não seja bom, mas porque o Eric Pulgar é muito melhor do que ele. Eu tiraria o Everton Araújo e entraria com mais um cara de criação. Ou manteria o cara de criação, que era o Carrascal, que ele tirou. Então assim,
tudo isso para resumir, o que eu tô querendo dizer é que o Felipe Luiz realmente tem sido, não tem acertado como técnico do Flamengo. Ele tem escalado mal, mexido mal e não tem comando. A terceira coisa opa, foi mal. Esse dedo aí foi mal, hein? O que é não ter comando? Eu já falei isso em outros vídeos também. Tem técnicos que conseguem fazer o seu time mudar o jeito de jogar, às vezes sem mexer em ninguém. O cara não tira ninguém, não coloca ninguém, ele só fala. E no que ele fala, ele consegue fazer com que o time jogue de outro jeito. E acerta o time em campo. Isso é ter comando. Felipe Luiz não tem comando. E aí eu vou fazer uma defesa prévia aqui do Felipe Luiz. Ele é um cara muito novo. Ele tem muito pouco tempo de experiência como técnico. A gente não tem que ser tão crítico assim. Quer dizer, é claro que a gente tem que criticar, tá? Mas também tem que aceitar que é normal. Sabe? O cara não vai fazer mágica. Assim, temos que dar tempo pro Felipe Luiz errar. E é nesse gancho que eu pretendo encerrar o meu vídeo. O que está me incomodando, apesar de falar que o Felipe Luiz errou, tem errado, sei lá, o que está me incomodando dele ser demitido é justamente isso. Qual seria o limite para você mandar um técnico embora? Escreve aí nos comentários o que a gente tem que esperar antes de mandar um técnico embora. Porque vamos pensar, Felipe Luiz terminou a campanha do ano passado, a temporada do ano passado, com Brasileirão e Libertadores. Fala só dos dois mais importantes. Eu não me lembro se teve mais algum, acho que não sei se ganhou o Carioca, não me lembro mais. Mas perdeu a Copa do Brasil. Mas ganhou 2 campeonatos importantes. Brasileirão e Libertadores. Os 2 mais importantes, diria eu. Então, isso foi em dezembro. Nós estamos em março. Começo de março. Quer dizer, não tem 3 meses que Felipe Luiz ganhou 2 campeonatos muito importantes. E aí porque ele perde alguns jogos, 5 jogos. Perdeu 5 jogos no começo, de temporada. É o suficiente para ele ser mandado embora. E o que mais me incomoda não é mandar o Felipe Luiz embora, é quem vai entrar no lugar do Felipe Luiz. Aí estão falando do Leonardo Jardim. Cara, o que esse cara ganhou? Olha o retrospecto, se eu lembrar, eu vou colocar uma imagem em algum lugar aí do retrospecto do Leonardo Jardim. Já vi em algumas reportagens que ele fez uma campanha muito boa na França. Eu não sei, eu não acompanho futebol lá de fora. Gostaria muito, mas não posso, porque eu trabalho, eu não vivo de YouTube. Inclusive, vocês podiam me ajudar nisso aí. Se inscreve no meu canal para eu viver de YouTube. Então assim, eu não tenho tempo para ficar correndo atrás, acompanhando futebol no mundo todo. Não dá, não tenho tempo para isso. Então, voltando à questão. Botar quem no lugar do Felipe Luiz, gente? Aí vem Leonardo Jardim. Primeiro, ganhou o quê para ser melhor do que Felipe Luiz? Segundo, olha o retrospecto do cara. Não é bom. Então assim, tirando o Leonardo Jardim, quem você colocaria no lugar do Felipe Luiz? Do meu ponto de vista, eu tenho que encerrar o vídeo que está escurecendo. Daqui a pouco eu não vou mais me enxergar e nem vocês. Então assim, o único cara que eu colocaria no lugar do Felipe Luiz agora, que está sem trabalho, que está disponível no mercado, é o... esqueci o nome dele. Da Argentina. Galhardo não. Vou dar uma pausa aqui, pera aí. Gente, deu branco. Se o Alzheimer mora aqui dentro, ele me atrapalha de vez em quando. Mas acho que é Galhardo mesmo. Acho que é Cláudio Galhardo. Eu não me lembro. Mas foi técnico da Argentina. Foi técnico de outros clubes por aí, aqui na América do Sul e lá fora também. É o único cara que eu vejo um diferencial nele. Eu acho ele um bom técnico. Um técnico com diferencial, com proposta de jogo. Que vale a pena ser observado, ser testado. E é o único que eu digo que eu colocaria no lugar do Felipe Luiz. Não que eu ache ele melhor do que Felipe Luiz. Mas é bom o suficiente. Quer dizer, melhor do que Felipe Luiz não tem ninguém. Então não dá para entender por que mandar Felipe Luiz embora. Mesmo que ele tenha perdido a Recopa, mas não sei o que. Só perdeu a Recopa, né? Não, perdeu a Supercopa. Mesmo que ele tenha perdido a Supercopa, a Recopa, mesmo assim não tinha razão para mandar Felipe Luiz embora. Queria lembrar de outro episódio. Dorival Júnior, foi a mesma situação. Dorival Júnior fez uma campanha excelente com o Flamengo. Aí no ano seguinte mandaram ele embora para botar, acho que foi o espanhol que entrou no lugar dele, que eu nem me lembro o nome do cara. Enfim, botaram um estrangeiro no lugar do Dorival Júnior e aí foi um desastre. Desandou, acabou com a campanha, acabou com a temporada do Flamengo naquele ano. Então assim, presidente de clube tem que prestar atenção também no que a torcida pede, no que a torcida diz, no que a torcida fala. Presidente de clube pode ser torcedor, mas não pode ser só torcedor. Também tem que ter cabeça, tem que ser cerebral. Não pode ser só torcedor, porque torcedor age por impulso, age com o coração. E aí faz isso que esse cara fez agora, mandou o Luiz Felipe embora.
numa hora que não pode, não podia, não devia, não tinha porquê. Gente, eu vou encerrar o vídeo que tá escurecendo, já falei demais, mas eu tenho certeza que eu deixei coisas importantes por dizer. Senhor Alzheimer me atrapalha muito, eu não tenho o hábito de escrever, de anotar nada, e aí fica essa bagunça aí. Mas é isso, tá, gente? Eu só queria dizer isso, estou muito indignado, estou com raiva. Queria falar mais uma coisa. A torcida fez protesto contra o time. Agora eu pergunto, torcida, vocês vão fazer protesto contra o BAP, Luiz BAP? Porque ele precisa sofrer um protesto. Porque o que ele fez é um crime contra o Flamengo. Mandar Felipe Luiz embora às vésperas do Cariocão é um absurdo, é um crime. Quero ver se vocês vão fazer protesto contra o Luiz BAP, se vão na casa dele, como fizeram com o Plata. Foram na casa do Plata para cobrar ele, pelo menos foi o que eu ouvi na televisão, tá? Eu nem sei se é verdade ou não, mas foi isso que eu ouvi na reportagem. Eu quero saber se vocês vão na casa do Luiz BAP reclamar com ele, protestar contra ele. Porque assim, eu tô revoltado com isso, eu tô indignado com isso. Como é que pode mandar o Felipe Luiz embora depois da campanha que ele fez no ano passado? Porque perdeu 2 campeonatos que não valem nada. Pelo amor de Deus, olhem o retrospecto, olhem o aproveitamento do Felipe Luiz, procurem na internet, aproveitamento do Felipe Luiz e aproveitamento de Leonardo Jardim. E me digam se Luiz BAP está fazendo um bom negócio trocando um pelo outro. Gente, eu preciso encerrar porque escureceu. Se inscreve no meu canal, dá um like aí pra mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras.